Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Deixa morar em tua presença. Ainda que eu soubesse palavras mais profundas que oceano, e minha voz fosse tão alta como o céu, eu nunca saberia expressar o quanto isso é tudo que eu preciso. É mais do que eu posso sonhar. Tua presença vale mais, vale mais.
Eunice, que nos dirija a Deus em oração para começarmos o nosso culto. Cantemos em pé o hino 406. Eia, pois sejamos a Jesus fiéis e ao seu perdão. Cristo da vitória, colhem os lauréis, com Cristo reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alteguei o seu perdão, firme sempre até morrer. Podeis assentar. Salmo 34. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos.
Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não tem falta alguma àqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, de nada têm falta. Vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para viver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Eu quero destacar aqui 2 versículos muito importantes para a reflexão de todos nós. O 15. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atento ao seu clamor. E o 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. E eu pergunto, quem que não passa por aflição? Amém? Deus nos abençoe. Continuando, vamos louvar o Senhor com os nossos corinhos. Amém. Você tem também a oportunidade de trazer o seu dízimo, a sua oferta nesse tempo. Se coloque de pé, vamos continuar louvando ao Senhor, declarando que Ele é soberano, que Ele é engrandecido, e nós damos graças, louvamos em todo tempo, em todo momento, declaramos: te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela sua provisão, nada tem nos faltado, pela sua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela sua provisão. Nada tem nos faltado, pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, te agradeço, ó Filho, te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelas nossas provações, pelas nossas famílias. Te agradeço, ó Espírito do Senhor. Te agradeço, Pai, te agradeço, ó Filho, te agradeço, ó Espírito do Senhor,
nações, pelas nossas famílias. Te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelos nossos irmãos, pelos nossos irmãos, pela tua igreja. Te agradeço, ó Espírito do Senhor. Queremos te agradecer por esta oportunidade em que o Senhor nos dá de contribuir com a tua causa. Abençoa, Senhor, essas ofertas e todos aqueles que puderam fazê-lo e os que não puderam. Continua, Senhor, ao nosso lado, sempre nos orientando, nos fortalecendo, aumentando cada dia a nossa fé. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e fica conosco em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Nós possamos continuar declarando que nós estamos aqui para adorar ao nome do Senhor em todo tempo. Dizendo que só Ele é o digno de receber toda a honra e todo o louvor. O sol, a lua, estrelas e o mar, nada se compara ante a tua formosura. Os homens, os reinos, principados e potestades se prostram ante a tua majestade. Porque dele, por ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Só nos resta, só me resta te adorar, te adorar. Eu só quero te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. E dizer que te amo, te amo, te amo. E dizer que te amo, te amo, te amo. O sol, a lua, o sol, a lua, estrelas e o mar, nada se compara ante a tua formosura. Os homens, os reinos, principados e potestades se prostram ante a
resta te adorar, te adorar. Eu só quero te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar e dizer que te amo, te amo, te amo, e dizer que te amo, te amo, te amo. Só me resta te adorar, te adorar. Eu só quero te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar e dizer que te amo, te amo, te amo, e dizer que te amo, te amo, te amo. Te amamos, Deus. Esse amor que nós declaramos e continuamos crendo nessa certeza do Senhor Deus sobre nós, em todo tempo, em todo momento. Dizemos isso. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos, mesmo quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus, porque Ele é fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus, tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu
Salmo de número 23 declara sobre essa verdade, que bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. E eu quero te convidar a declarar isso em todo momento. Nós temos essa certeza no nosso Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Nosso Deus é fiel. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Declaremos isso, Ele é fiel em todo tempo. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Podemos encerrar esse momento declarando isso, que a bondade do Senhor nos seguirá em todo tempo, em todo momento. Só as nossas vozes dizendo: tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, te entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Porque o nosso Deus, Ele é fiel e nós cremos nisso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Vamos orar com o nosso, para o nosso pastor. Eterno Deus, concedido. Entregamos, Senhor, o teu servo nesse instante nas tuas mãos, para que ele possa transmitir o teu recado a cada um de nós. Fica conosco nesta noite, dá-nos, Senhor, uma noite de paz e de descanso e uma semana na tua presença. Perdoa, Senhor, os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Aleluia, queridos. Amém. Se você puder abrir a palavra do Senhor comigo, nós leremos o texto de 2 Reis 19. Que bênção. Sua mãe, De Paulo? Que bênção. Que alegria ter você aqui. Como você chama? Leia. Que prazer, viu? Sinta-se à vontade. Deus possa te abençoar nessa noite. Em nome de Jesus, queridos. Então, nós leremos o texto de 2 Reis 19. Conforme você for achando, 2 Reis 19, a partir do verso número 8. Assim que vocês acharem, nós leremos. Diz assim a palavra do Senhor. Acho que todos acharam. Diz assim: Rabsaque voltou e encontrou o rei da Síria lutando contra Libna, pois tinha ouvido que
o rei já se havia retirado de Laques. Quando o rei ouviu dizer que Tírica, rei da Etiópia, havia saído para guerrear contra ele, mandou de novo mensageiros a Ezequias com esta missão: digam a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o seu Deus, em quem você confia, o engane, ao dizer: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Você já ouviu o que os reis da Síria fizeram com todas as terras, como as destruíram totalmente, e você pensa que poderá escapar? Será que os deuses das nações livraram os povos que os meus pais destruíram? Gozã, Arã e Rezef, e os filhos de Éden, que estavam em Telassar? Onde está o rei de Ramate, o rei de Arpade e o rei da cidade de Sefarvaim, de Ena e de Iva? Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e leu. Então Ezequias subiu à casa do Senhor e estendeu a carta diante do Senhor. E Ezequias orou diante do Senhor, dizendo: ó Senhor, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, somente tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Amém e amém. Amém, querido. Se você tem acompanhado as nossas últimas pregações, os nossos últimos tempos, nós vemos, o pastor Dayan tem construído com vocês a identidade do quem é Deus, desde Gênesis, Êxodo, para que nós entendamos qual é a perspectiva do que nós estamos servindo, quem é o Deus a qual servimos, e para que nós tenhamos a consciência das características, do caráter e de quem é o nosso Deus. E eu, de contrapartida, junto, nós estamos meio que combinando com o Espírito Santo nesse processo. Eu vim falando já há algum tempo sobre fundamentos, sobre os princípios, sobre coisas essenciais de uma igreja, para que nós possamos viver como igreja. Falei sobre fundamentos, sobre o texto de Atos 2, falei sobre, na semana passada, sobre o texto do primeiro mandamento, que é lá de Deuteronômio 6, e Jesus repete no Novo Testamento, falando sobre, olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, porque esse princípio, e nós temos entendido, e tem sido direcionado por Deus sobre isso, é o princípio que norteia toda a nossa vida como cristão. Se nós não entendemos o Deus a qual servimos, se não entendemos os fundamentos básicos da fé, e se não entendemos o fundamento do que é o amor a Deus, nós, com certeza, patinaremos na nossa fé como cristãos. Seremos cristãos infantilizados, que não alcançarão o propósito e o projeto de Deus para nós. Eu gravo sempre o texto de Efésios 4, onde no versículo 16, 17, 18, ele vai falar, olha, para que vocês não sejam mais jogados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, é necessário que Deus constitua todos os processos e que te amadureça. Então, o processo de amadurecimento cristão é necessário para que nós deixemos de sermos jogados por qualquer coisa que for dita aí no meio do povo. E várias coisas são ditas em nome até mesmo de Deus. Como eu citei na semana passada, muitas vezes as pessoas dizem em nome do amor, em nome de Deus, em nome de princípios que aparentemente são bons princípios, coisas grotescas e absurdas. Se nós não aprendermos a meditar mediante a palavra, a desfrutar da palavra de Deus, nós não conseguiremos nos tornarmos um ser maduro, um ser amadurecido pelas coisas que nós passamos. E aí hoje eu gostaria de falar com vocês sobre confiança. E esse tem sido um tema que durante essa semana talvez você ouviu muito, no discipulado nós falamos sobre isso,
Na quarta-feira, isso me martelou na minha cabeça. Nós falamos sobre a igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse 3, a última igreja que nós falamos nas quartas. Nós fizemos todas as 7 igrejas do Apocalipse. E a igreja de Laodiceia, nós chegamos no ponto da questão que eles confiavam em tudo, menos em Deus. Quando nós olhamos para a igreja de Laodiceia, eles confiavam nas suas riquezas, eles confiavam naquilo que eles tinham, naquilo que eles produziam, na sua capacidade de gerar a sua própria salvação. E aí Deus olha para eles e fala: olha, é melhor que você compre de mim riqueza, porque você é pobre. É melhor que você compre de mim roupas, porque você está nu. E é melhor que você compre de mim colírio, porque você está cego. 3 coisas que aquela igreja se vangloriava em ter, porque eles eram ricos financeiramente como o mundo. Eles eram tecelões e eles produziam as melhores roupas da época. E eles eram especialistas naquela região, na medicina ocular. E aí Deus olha para eles e fala: olha, vocês são pobres, estão nus e vocês são cegos. Vocês precisam aprender a confiar no lugar certo. E eu comecei a pensar sobre isso, exatamente sobre como nós temos confiado no nosso Senhor. Porque quando nós olhamos o nosso dia a dia, se nós não confiarmos a nossa vida em Deus, a tendência de vivermos uma vida, mesmo estando na igreja, mas com uma ótica errada de quem é o Senhor e de quem nós estamos servindo e de como nós temos confiado nele, pode destruir toda a nossa vida. Contrário da desconfiança no dicionário, da confiança no dicionário, é desconfiança. E no mundo bíblico nós podemos dizer que a dúvida ou a incredulidade. E eu quero te fazer pensar exatamente sobre como nós podemos confiar em Deus da maneira que Deus deseja que confiemos nele. E aí eu quero conversar um pouquinho sobre esse texto de Ezequias. Ezequias, texto de 2 Reis, foi um dos reis mais proeminentes, tirando o próprio Davi, Salomão e Urias. Aqui nesse texto, talvez foi um dos principais reis daquela época. Ele foi um rei que conseguiu grandes vitórias. Nós lembramos muito do texto que é o próximo texto, 2 Reis 20, que vai falar sobre como Deus o curou. Deus ainda deu sobre ele mais 15 anos de vitalidade, depois que ele ter recebido uma sentença de morte do próprio Deus. E quando nós olhamos para isso, nós vemos alguém que aprendeu a confiar no Senhor. E eu quero te fazer pensar sobre como a confiança é importante na palavra de Deus. A palavra de Deus vai dizer em alguns outros textos sobre isso. Em Tiago 1,6 vai dizer: todavia peçam com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Mateus 21, Jesus também diz isso. Ele fala: olha, então Jesus explicou-lhe: com certeza vos asseguro que, se tiverdes fé e não duvidardes, podereis fazer não apenas o que foi feito com a figueira, mas da mesma forma ordenastes a este monte: erga-te daqui e lança-te ao mar, e isso acontecerá. Mateus 11:23, ele também vai nos dizer e fala: olha, e com toda a certeza que eu vos asseguro, que se qualquer pessoa ordenar este monte: levanta-te e lança-te no mar, e não houver dúvida em seu coração, mas crer que se realizará o que se pede, assim lhe será feito. Hebreus 11:6 também diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Quando a gente olha para isso, a gente vê, e eu poderia ficar aqui citando diversos textos, um dos que eu gosto demais, onde Jesus fala lá em Mateus, ele diz: olha, vocês, qual pai? E vocês são pai, que se o filho te pedisse algum tipo de pão, você daria para ele pedra. E aí Jesus continua esse texto, ele fala: olha, imagina o Pai de todos nós, que está no céu, não lhe darias o Espírito Santo se nós o pedíssemos?
Quando nós olhamos para essa perspectiva, e eu gostaria de aplicar isso mediante esse texto de Ezequias, nós olhamos por quanto nós confiarmos em Deus é essencial para a nossa vida cristã. Se não confiarmos em Deus, nós poderemos até mesmo, vindo na igreja, ter uma ótica errada sobre quem Ele é. Se não confiarmos na sua palavra, nós podemos, mesmo sabendo do que está escrito, não confiarmos que Ele tem o melhor para nós. E pasmem vocês, muitos cristãos têm uma vida dentro da igreja, mas quando alguma coisa acontece na vida dele, ele tem uma crise de confiança, porque ele não interiorizou quem é Deus e o caráter de Deus. E muitas vezes a nossa crise de confiança é uma crise de falta de conhecimento de quem é o Senhor, uma falta de conhecimento de quem é o Deus a qual servimos, porque nós achamos muitas vezes que Deus está preocupado com a filha do vizinho, com a filha da princesa que nasceu, com as coisas que estão acontecendo no mundo, mas Ele não está preocupado com as nossas vidas. Está preocupado às vezes com assistir o filme da Barbie, está preocupado em assistir qualquer coisa, mas não está preocupado com o que está acontecendo no nosso cotidiano. E nós, ao olharmos para a palavra de Deus, nós sabemos que temos um Deus que em todas as coisas se preocupa conosco. Mas existe uma estratégia do diabo que constantemente ele faz, e ele tentou aplicar aqui com Ezequias, que muitas vezes, muitos de nós caímos nela. A estratégia do diabo constantemente é fazer o que o rei aqui, o rei da Síria, a carta que o rei da Síria envia para Ezequias, e ele começa no versículo 10, ele fala, olha, digam a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o Deus em quem você confie o engane. E muitas vezes o diabo usa da mesma estratégia para atacar a minha e a sua vida. Quando passamos por algum momento de dificuldade, quando passamos por alguma crise, quando algo se acomete sobre nós, muitas vezes o diabo usa de um personagem que eu gosto bastante, eu já gosto muito de quadrinhos, já falei isso diversas vezes, que é o personagem dos quadrinhos do Batman, o Charada. Às vezes o diabo faz da mesma estratégia. Nós saímos da igreja, ou nós saímos de algum lugar, nós ouvimos alguma coisa muito boa, confiamos em Deus, e aí alguma coisa acontece conosco, aí o diabo joga uma charada no nosso coração e fala, será que foi isso mesmo que Deus queria dizer? Será que Deus está preocupado mesmo com a situação que você está passando? Será que Deus está preocupado mesmo com a doença do seu familiar? Será que Deus está preocupado mesmo com o seu casamento? Será que Deus está preocupado mesmo com a sua família? Será que Deus está preocupado com aquele seu parente? Ele não é nem crente. E às vezes nós deixamos que esse tipo de desconfiança entre no nosso coração e tome o lugar da segurança, da confiança e do propósito de Deus para nós. Às vezes mesmo sendo cristãos, nós deixamos que a desconfiança e que essas falas do diabo entre no nosso coração e mine a nossa fé em Deus. Faça com que a nossa fé escoe. Faça com que perdamos o centro do propósito de Deus. E muitas vezes o diabo tem continuado com essa mesma estratégia, ou repetir essa mesma estratégia, e nós às vezes damos ouvido a isso. Imagina, pensa comigo sobre a situação do próprio Ezequias. Ezequias estava sob uma realidade onde ele era o único rei que até então não tinha sofrido em relação à Síria. Até então não tinha sido derrotado pela Síria. Se você olhar no contexto, e o próprio rei aqui manda para ele fala, olha, presta atenção, o seu vizinho, aquele outro também tinham deuses, também criam em alguém, eles também acreditavam num certo Deus aí, e o Deus dele não os defendeu. Agora você está achando que o seu Deus vai te defender? Que você é melhor do que eles? No que você tem mais prestígio do que essas pessoas? E você percebe que muitas vezes o diabo faz a mesma coisa conosco. Ele tenta nos
desmoralizar e fazer que a gente perca o foco da nossa confiança. E eu quero te fazer pensar sobre como isso muda a nossa perspectiva, ou como isso tira de nós a confiança no centro daquilo que Deus quer fazer em nós. Muitas vezes nós perdemos os propósitos de Deus, nós perdemos os milagres do Senhor, nós perdemos a oportunidade de viver algo extraordinário, porque nós damos ouvido a tantas coisas que o diabo coloca à nossa frente, há tantas perspectivas que ele nos apresenta. Gente, hoje em dia eu vejo muitos cristãos perdendo a sua fé por conta das coisas que estão acontecendo no mundo. Muitos cristãos não leram na palavra de Deus, não enxergaram, não buscaram confiança em Deus, estão sofrendo porque o mundo está difícil, porque as coisas estão acontecendo, porque as crises estão batendo na nossa porta. E gente, Deus já nos deu esse alerta, Deus já nos avisou há mais de 2000 anos sobre tudo o que ia acontecer, sobre como o mundo seria difícil, sobre como nós sofreríamos por pressão, sobre como nós teríamos dificuldades, sobre como nós passaríamos por aflições. E muitas vezes isso tira o nosso foco de quem é o Senhor, e o diabo consegue nos enganar. Muitas vezes o diabo consegue nos tirar do centro do propósito de Deus. E aqui nós vemos o texto de Ezequias, onde ele teve a possibilidade de dar ouvido ao diabo, como muitas vezes nós damos ouvido ao diabo. Ele teve a possibilidade de deixar a dúvida entrar no seu coração e falar: Deus, eu acho que o Senhor não está tão preocupado comigo assim não. Eu acho que o Senhor não está tão atento a mim assim não. Meu povo, não, nós somos igual. Todos esses outros que foram destruídos, eu vou gerar um tratado de paz para que eu não guerreie. Mas quando nós olhamos para isso, Ezequias ele tem 3 princípios que ele assume para si, ou 3 estratégias, 3 características que ele assume para si, que demonstram como um cristão que confia no Senhor precisa agir constantemente na sua vida. E aí eu quero te fazer pensar sobre isso. Primeiro, ele apresenta de forma clara a sua afronta, ou a afronta que ele havia sofrido do diabo a Deus. E se você olhar o texto, muitas vezes nós tomamos para nós a afronta que o diabo joga sobre as nossas vidas, ou as charadas que o diabo joga para as nossas vidas, ao invés de nós direcionarmos e entregarmos para Deus. O texto fala, logo no verso 14, que Ezequias pegou a carta e subiu perante a presença do Senhor. E o interessante do texto é que Ezequias ele olha para Deus. Eu fiz questão de ler, aqui no verso 16, ele olha e fala: a carta, as palavras de Senaqueribe, aos quais ele enviou para afrontar o Senhor Deus vivo. Percebe a mudança de perspectiva que Ezequias tem? Ao invés de ficar amedrontado, infantilizado, acovardado, dizendo: Deus, a pessoa está me atacando. Ou olha o que essa pessoa fez comigo, olha o que o diabo lançou sobre a minha vida. Ele toma isso, sobe à presença de Deus e fala: Deus, olha, eu sei que contra o Senhor o diabo não tem poder algum. E todo tipo de afronta que ele possa lançar contra mim, na verdade ele está querendo destruir o projeto do Senhor na minha vida. E ele olha para isso e ele fala: Deus, a responsabilidade é sua, porque eu confio no Senhor. Aprenda constantemente a colocar e a direcionar a sua vida não a si mesmo, ou as afrontas que você recebe não a si mesmo, mas para o Deus que sustenta a sua vida. Porque o antídoto para não sermos acovardados, para não sermos amedrontados, é entendermos que de Deus, dos propósitos de Deus, a nossa vida não escapa se estivermos nele. E que, como dizemos na semana passada, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se amarmos a Deus, as afrontas do diabo, ou as coisas que podem acontecer na nossa vida, não frustrarão os propósitos de Deus. Por isso nós podemos direcionar tudo para Deus. Todas as vezes que o diabo se levantar para tentar atacar a nossa própria vida, nós podemos olhar para o nosso próprio Deus e falar: Deus,
eu sei que o diabo, ao tentar me atacar, ele está tentando me atacar porque eu sou a parte mais fraca da história. Mas eu tenho a convicção que o Deus que sustenta a minha história, que sustenta os meus propósitos, Ele é soberano para fazer infinitamente mais tudo aquilo que eu peço ou posso pensar, e é Ele quem sustenta a minha vida. Então, Deus, a resposta é sua. Deus, toma conta da minha vida. E nós precisamos aprender a nos posicionarmos desta forma, porque muitas vezes nós nos acovardamos, nós nos amedrontamos, nós nos desesperamos, nós nos ansiamos, ao invés de buscarmos ao Senhor. Muitos desesperos da nossa vida seriam solucionados se, como primeira opção e não como última saída, nós primariamente buscássemos ao Senhor. Muitas das crises, das desconfianças, das bolas de neve que nós mesmos geramos na nossa vida, das crises que nós fazemos na nossa própria vida, seriam solucionados se primariamente buscássemos a Deus. Mas muitas vezes Deus é a nossa última opção. Quando não temos mais saída, quando não temos mais para onde correr, aí a gente grita para Deus: Deus, me socorre. Enquanto Deus gostaria de continuamente, constantemente ser a nossa primeira opção. Às vezes nós temos feito de Deus a nossa última opção e por isso que nós esmorecemos. Por isso nós não conseguimos ser prósperos na vida, por isso nós não conseguimos caminhar no propósito de Deus, por isso que nós vivemos a nossa vida patinando, porque Deus é a nossa última opção. Enquanto Deus gostaria de ser a nossa primeira opção. Gostaria de ser o nosso primeiro ponto. Recebemos algo, Deus, eu sei que o Senhor vive, eu sei que o meu Redentor vive, haja com provisão. E você percebe como Ezequias muda uma lógica, porque ele recebe algo e ele foca em buscar ao Senhor. O texto diz que ele não busca o profeta, ele não vai para algum outro lugar, mas ele diz que ele vai à casa do Senhor com a carta, e ele fala: Deus, olha aqui a afronta que eu recebi. E quando ele faz isso, ele também tem um segundo posicionamento que precisa estar no nosso coração. Primeiro, buscarmos ao Senhor como a nossa primeira e única opção. Segundo, ele reconhece a grandeza do Deus a qual ele servia. Percebe que muitas vezes o diabo e a estratégia do diabo é dizer que Deus é um Deus comum, um Deus tão grande assim, ele não pode fazer tanta coisa assim não. E ele, na carta de Senaqueribe, ele está dizendo: olha, você percebe que as outras nações também tinham Deus. O que ele é diferente dos deuses daquela nação? O que você é diferente do Deus das pessoas daquela nação? E aí Ezequias, ao chegar perante Deus, ao consultar ao Senhor, ele começa dizendo, ele fala: olha, Senhor Deus, o Deus de Israel, que está entronizado acima de tudo, somente Tu és os Deus de todos os reinos da terra, somente Tu fizeste os céus. A nossa busca ao Senhor precisa passar por esse reconhecimento da grandeza do nosso Deus. Nós não buscamos um Deus que está morto numa cruz, ou um Deus que está aprisionado no ambiente, mas nós buscamos um Deus que é vivo. Essa semana eu lembrava de uma canção que antigamente cantávamos, e que na minha infância se cantou muito lá em Presidente Bernardes, que dizia: meu Deus está no céu, também no meu coração, o do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. E a pessoa perguntava: onde está o seu Deus? E a pessoa respondia: olha, meu Deus está no céu, está no meu coração, o do mundo está morto, mas o meu, ele está vivo, ele reina sobre tudo e sobre todos. Muitas vezes nós perdemos a perspectiva da grandeza e do poder de Deus, mas nós precisamos constantemente ter o nosso coração e a nossa alma impulsionado pela certeza de que o nosso Deus é o mesmo que fez todas as coisas na sua palavra, que Ele ainda é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Ele ainda é poderoso para curar doenças que nós nem imaginamos, que Ele ainda é um Deus de poder e glória sobre nós. Essa semana eu vi
uma história, e eu até compartilhei na quarta-feira, de um menino de 9 anos de idade. E o menino era de uma família onde o irmão dele era paraplégico, o irmão dele tinha 6 anos, e o irmão dele tinha sofrido um acidente, e o irmão dele não tinha mais a oportunidade de andar. E ele ficava muito entristecido com isso. Saiu do culto, ele foi na igreja, foi no culto, o irmãozinho dele não foi, e ele saiu do culto, o pastor, como última frase do culto, falou: olha, as suas mãos são as mãos de Deus. E aquele menino saiu com aquela frase gravada na sua cabeça. Chegou na sua casa, seu irmãozinho estava dormindo, ele chegou, colocou a mão no seu irmãozinho, nas perninhas dele, e fala: Deus, se as minhas mãos são as suas mãos, eu creio que o Senhor pode fazer com que o meu irmãozinho volte a andar, para que ele volte a brincar comigo. Uma criança de 9 anos de idade. E aí ele saiu do lado, o irmão dele continuou dormindo, ele pegou a cadeira, ninguém viu, colocou a cadeira no lixo lá fora, e voltou para dentro de casa, abriu a porta da geladeira e gritou para o irmão dele, falou: irmãozinho, vem aqui tomar um leite, um Danone. O irmãozinho dele veio correndo, andando, e começou a falar, achou que estava sonhando. Na hora que ele percebeu que ele não estava sonhando, os dois começaram a glorificar a Deus, e começaram a declarar sobre a grandeza de Deus. O menino, de 9 anos de idade, confiou num Deus muito mais do que às vezes nós confiamos. Um menino de 9 anos de idade entendeu algo que às vezes nós levamos a vida inteira e não aprendemos. Que o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, e que nós somos embaixadores de Cristo nessa terra. E esse menino de 9 anos teve uma fé e uma coragem que muitas vezes nós não temos. Quantos de nós temos a perspectiva de quem Deus é e da grandeza do Senhor sobre nós, e temos coragem de manifestarmos isso na vida de outras pessoas? E esse menino de 9 anos teve essa coragem. Esse menino de 9 anos, ele entendeu a grandeza de Deus, e se ele representava esse Deus que é tão grande, ele era poderoso para fazer tudo. Ele podia clamar a Deus que Deus faria qualquer coisa. E às vezes nós não oramos porque nós não reconhecemos a grandeza de Deus, ou não achamos que Ele pode, ou que vai fazer as coisas sobre nós. Mas algo que Ezequias nos ensina é que nós precisamos aprender a reconhecer o Deus a qual nós servimos. Nós precisamos aprender a reconhecer o nosso Deus. E um terceiro ponto que Ezequias nos ensina de forma muito clara, é que quando ele olha para Deus, e ao buscar ao Senhor, ele fala: Deus, eu sei que o Senhor é um Deus que ouve, eu sei que o Senhor é um Deus que vê, e eu sei que o Senhor é um Deus que está disponível. Às vezes, a nossa incredulidade, ou o mundo em que vivemos, cega a nossa vida para essa realidade. E se nós olharmos de Gênesis a Apocalipse, o nosso Deus é um Deus que vê, que ouve e que se inclina às nossas realidades. Êxodo 3 fala sobre isso, que Deus viu, Deus ouviu e Deus desceu para agir na libertação do povo de Israel. Aqui no texto de Ezequias tinha essa confiança. Lá em Atos 12, no Novo Testamento, quando o texto fala que Pedro foi preso, o texto fala que a igreja orava fervorosamente sobre ele, e de repente Pedro foi liberto das suas prisões, porque a igreja confiou no Senhor, porque a igreja confiou que Deus é um Deus que está ao nosso redor, que se inclina aos nossos pedidos, que está atento a nós, não é um Deus distante. E muitas vezes nós distanciamos o nosso Deus. Muitas vezes nós achamos que Deus está distante, ou que Ele não pode fazer aquilo que nós pedimos. E aí eu quero te fazer lembrar sobre uma história que eu já contei algumas vezes aqui. Isso me marcou muito na minha vertente de faculdade. Eu lembro quando eu morava em São Paulo, no ano de 2017, e em São Paulo eu ganhava em torno, para viver meu mês, R$320, que era a junção da ajuda da região com a junção da igreja. Então eu vivia com o dinheiro contado, a gente dividia tudo lá, comprava nos atacadão para dividir todas as coisas, e era sempre, todo mês, tudo certinho. E meses que tinham 5 domingos, como é esse mês, eram os meses que a gente mais sofria,
porque a gente gastava de 20 a 30 reais de passagem, cada vez que íamos e voltávamos da igreja, e a gente tinha tudo certinho contado. No mês de 5 domingos, nós tínhamos um domingo a mais para ter que guardar dinheiro, e 30 reais era muita coisa naquele tempo lá na faculdade. Nós fazíamos muita coisa, comprávamos muita coisa mesmo, e eu não tinha dinheiro. E eu lembro que eu fui era domingo de 5 domingos, mês de 5 domingos, e eu fui no mercado comprar algumas coisas que a gente tinha contado que era para comprar para a semana. Compramos o que tinha que comprar, eu com o velhinho, que era o meu parceiro de quarto, e nós fomos lá no mercado, voltamos, todo mundo feliz. Lá no mercado eu vi alguma coisa que eu queria comprar, era um doce. A Amanda sabe que eu gosto muito de doce, ela fala que eu tenho um paladar infantil por conta disso. Skinny, esses doces eu gosto de tudo. E era um doce que eu comia quando criança, e o doce custava R$ 8,29. E eu não tinha dinheiro, porque eu sabia que eu tinha 20 reais na minha conta, e esses 20 reais tinham que ser multiplicados para eu conseguir voltar no domingo para a igreja. Então a única coisa que eu tinha, eu só recebia na segunda. Isso era uma quarta-feira. Fui no mercado, não tinha dinheiro para gastar R$ 8,29 em algo. E eu falei, Deus, eu queria muito isso. E fui para a faculdade, fui estudar. Depois, alguma coisa me chamou a atenção, e eu, naquele dia, algo que nunca acontecia isso, na quarta-feira, Deus me mandou ir no banco, retirar o dinheiro, né? Eu sabia que eu tinha 20 reais no banco, e aí Deus me mandou ir no banco. Eu falei, tá bom, Deus, eu retirar 20 hoje e retirar na sexta não faz diferença nenhuma, é só os 20 que eu tenho mesmo, então eu vou lá retirar os 20 reais. Por coincidência, por qualquer questão, eu abri o saldo naquele dia. Na minha conta tinham 28,29. E naquele dia eu consegui perceber claramente que Deus é um Deus que ouve os nossos pedidos mais simples. Porque aquele dia eu queria um doce, gente, um doce que não ia salvar ninguém, não ia me matar, não ia fazer falta nenhuma, era simplesmente um desejo que eu tinha naquele dia. E eu sei que eu não poderia ter aquela semana, eu tenho que esperar virar um mês para poder comprar aquele doce. Mas naquele dia Deus me presenteou com 8,29, que até hoje eu não sei de onde veio. Até hoje eu não sei quem enviou, ninguém assumiu a responsabilidade por dar uma oferta de 8,29 para mim. Mas eu só sei que na minha conta tinham 28,29 e eu tinha convicção que eu só tinha 20 reais. Tirei os 20 reais para ficar tudo tranquilo, para não desinteirar da viagem de fim de semana. Fui lá, comprei aquele doce. Me alegrei no Senhor naquele dia, porque o Senhor fez algo que eu nunca imaginei que Ele poderia fazer. Que eu achava que Deus só agia nas coisas grandes. Eu achava que eu só podia orar para Deus quando o milagre era muito grande. Eu achava que eu só poderia orar para Deus quando alguém estava morrendo, quando alguém estava numa situação difícil, quando alguém estava à beira da morte. Aí eu orava a Deus, falava, Deus, o Senhor é poderoso, o Senhor é grande. Mas eu vi que eu posso orar para um Deus que me dá 8,29 para comprar um doce, que não vai salvar ninguém, vai só me deixar mais feliz. E muitas vezes, ao olharmos para o nosso Deus, nós não conseguimos perceber que Ele é um Deus de perto, que Ele é um Deus que sonda os nossos corações, que Ele é um Deus que está preocupado com a nossa vida, que Ele é um Deus que se preocupa se nós estamos alegres, se nós estamos felizes. É um Deus que se preocupa se nós estamos querendo comer um pão, se nós estamos querendo comer algo diferente, se nós estamos preocupados de como nós vivemos a nossa vida. Às vezes nós achamos que Deus está distante, ou que Deus está só disponível para fazer aquelas grandes coisas, enquanto Deus, Ele gostaria que nós confiássemos nele para fazer todas as coisas, para vivermos as mínimas coisas do nosso dia, as pequenas coisas do nosso dia a dia. O nosso Deus, Ele é poderoso para fazer. Esses dias a Amanda, não sei se foi essa semana ou semana passada, ela ficou rindo de algo, né? Porque ela estava tentando fazer alguma coisa, não sei se era abrir alguma coisa, você lembra o que era? A situação? Que a gente estava em casa, você estava tentando fazer alguma coisa, abrir alguma coisa, tirar alguma coisa, separar alguma coisa. E aí eu cheguei na situação, e aí eu perguntei para ela, você já orou? Você lembra o que foi? Queria virar o bolo precisava virar e o bolo não saía de jeito nenhum, gente. Ela fez um bolo muito bom essa semana, o bolo não saía de jeito nenhum, ela tinha batido, virado, voltado. Eu olhei para ela e falei, você já orou? Aí ela, não,
E ela lá, batendo, aí de repente ela virou, o bolo não virou. Eu pus a mão, assim, orei, falei, Deus, ajuda. Ela puxou o bolo saiu. Aí ela me encostou ridículo. Porque muitas vezes nós achamos que Deus é um Deus que está distante de nós. Mas Deus pode tirar um bolo da nossa assadeira, quando o bolo não quer sair de jeito nenhum. Deus é um Deus que pode curar a enfermidade que às vezes nós nem sabemos que temos, ou às vezes nós não achamos que pode acontecer. Ele é Deus para curar, mas Ele é um Deus para fazer as coisas simples. Nós precisamos aprender a buscá-lo em todo tempo. Às vezes não vivemos o sobrenatural de Deus porque nós não conseguimos enxergar, não conseguimos desenvolver confiança no Senhor nas coisas pequenas. Às vezes nós nos atemorizamos porque nós não somos constantemente e não vivenciamos constantemente esse ambiente onde Deus é poderoso para fazer tudo que pedimos ou pensamos, grandes, pequenos, cotidianos, rotineiros ou não. Eu sempre brinco com a Amanda, e a Amanda sempre fica frustrada com isso. Toda vez que a gente sai, a gente quase nunca consegue, ela nunca consegue quando sai sozinha, vaga na rua 13. E aí todas as vezes que a gente sai, ela manda eu dirigir porque eu vou conseguir vaga. E aí ela brinca, porque ela fala assim, você já orou? Eu falo, não, já está orado, Deus, prepara. E aí normalmente a gente chega, tem a vaga na frente do lugar que a gente está parando. E a gente acha, nossa, como assim você consegue? Porque com todo tempo eu aprendi que eu tenho um pai. Eu aprendi que eu tenho um Deus que eu posso buscar. Para as coisas grandes, para as coisas pequenas, para arrumar uma vaga numa rua que não se arruma normalmente, ou simplesmente para tirar um bolo de uma assadeira, ou para curar o meu sobrinho. Há 3 anos atrás, meu sobrinho tinha um diagnóstico de uma doença encefálica que o faria não ter consciência ou vida. Você vai olhar para ele, meu sobrinho hoje está com 3 anos e pouco, uma criança alegre, festiva, conversadora e arteira. Porque nós temos um Deus que é soberano, que é poderoso para fazer. E nós buscamos a Deus. E você precisa aprender com Senaqueribe que o seu Deus, o nosso Deus, Ele é um Deus que pode todas as coisas. E que fazendo ou não fazendo, mudando ou não mudando a situação, Ele continua podendo, Ele continua se importando conosco, Ele continua atento às nossas realidades. Não deixe que a dúvida, que a incredulidade tome conta do teu coração. Não deixe que o diabo faça como fez com esse personagem, dizendo, olha, quem que você acha que é? Ou, não deixe que o Deus que você serve te engane. Não deixe que o diabo coloque no seu coração a dúvida, a incredulidade, o amedrontamento, dizendo, olha, não, Deus não está preocupado com a sua vida, com a sua família, com a sua doença, com a sua situação, porque nós temos um Deus que Ele se importa conosco. Nós temos um Deus que se importa com a nossa vida. Nós temos um Pai que é cuidadoso. Nós podemos em todo tempo buscá-los. Eu quero te convidar nesse momento a orar perante isso. Quero que você se coloque de pé, meu irmão. E dessa vez a nossa oração não vai ser simplesmente uma oração para você orar e clamar a Deus pela sua própria vida, mas eu quero que também que você ore a Deus pelos nossos irmãos e irmãs. Eu quero que nós façamos igual nós fazemos na terça. Eu quero que você, na quarta, eu quero que você clame aí pelos pedidos que nós temos. Hoje o Edson já me falou sobre o Márcio, que está passando por dificuldade, que está com uma doença degenerativa, que está sofrendo muitas dores. Nós temos também que orar pelo nosso irmão Guará, da Cleo, também pelo nosso irmão Antônio Carlos, da Maria Helena, pelo nosso irmão Darcy, pela nossa irmã Conceição. E eu quero também te convidar a falar os pedidos que nós vamos levantar um clamor sobre isso neste momento. Os pedidos que talvez você tenha, talvez tenha angustiado seu coração. Eu quero te convidar nesse momento a pedir isso também. Não vamos fazer igual fazemos na quarta, comece aqui pelo Dayan e o microfone vai passando, até chegar na mão de novo e a gente ora. Eu só pedi para, nesse mês de setembro, a gente tem algumas atividades, agosto, aliás, e algumas responsabilidades aí para fazer, viagens, então pedir que o Senhor esteja à frente disso ainda.
primeiramente, agradecer a Deus pelas coisas maravilhosas que Ele faz nas nossas vidas. Quero pedir oração pela minha família. Boa noite. Queria orar pela pátria e pelos nossos governantes, que estamos numa situação muito difícil, só Deus para nos socorrer. Amém. Só reiterando o pedido do pastor, que eu tinha falado para ele, do Márcio, que é esposo de uma colega minha. Ele está desesperado de tanta dor. Ele tem uma doença degenerativa e nem os mais potentes analgésicos têm tirado a dor dele. Então, eu falei para ela que ia pedir oração na igreja. E que Deus faça uma obra e sirva de testemunho na vida dele e da vida da minha colega. Márcio Serra, o nome dele. Orar pela minha mãe. Pastor já falou pelo Guara. Eu quero pedir para uma colega que o pai está internado, ele tem diabetes e ele vai perder as 2 pernas. Os médicos vão ter que amputar porque está inflamado, e que o Senhor tenha misericórdia dele e das meninas, das filhas que estão cuidando dele. Eu só quero agradecer. Vamos orar pelos pedidos todos, tá bom? Eu quero agradecer e pedir oração para minha família. Eu quero agradecer e pedir oração para um vizinho meu que está de cama. E esses dias eu fiz oração para ele, né? Mas ele não está legal, sabe? E tem uma família que mora vizinha à minha casa lá também, que a vida deles está toda desarrumada, sabe? Precisando de Deus mesmo. Até eu tenho pensado em levar uma palavra, sabe? Mas vamos esperar em Deus, né? E também para minha família e para o meu casamento, né? Para minha esposa, né? Amém? Eu quero agradecer pelas bênçãos que o Senhor tem me concedido. Eu quero agradecer a Deus por todas as bênçãos e pedir em favor a toda a minha família. Quero agradecer que meu filho conseguiu um emprego, mas agora ele vai precisar achar um apartamento dentro do orçamento desse primeiro emprego. Então, que ele consiga esse mês achar esse apartamento. A paz, irmãos. Eu quero agradecer ao Senhor também por todo o livramento que Ele tem nos dado, mesmo aqueles que a gente não percebe no nosso dia a dia, mas Deus tem cuidado de nossas vidas. E eu creio que o Senhor está cuidando de cada um de nós, que nós possamos ser alvo direto ao coração do Senhor. Eu quero pedir a Deus e agradecer a Deus, ao mesmo tempo pedindo a Deus por esses dias que antecedem a minha cirurgia, que Deus me dê bastante tranquilidade, aumentando mais a minha fé, confiando que tudo, em nome de Jesus, tudo vai sair muito bem e logo em breve vou estar aqui testemunhando, em nome de Jesus. Amém. Eu peço oração para a cirurgia da minha mãe e para o meu ambiente de trabalho. E para a Marina, que vai passar por essa etapa, que vai começar a morar em Campinas. Amém. Eu peço oração pela minha saúde e pela minha família. Eu peço oração pelo projeto missionário que a gente vai em setembro, lá no Piauí. Bem, queridos, eu peço oração pela minha vida, pelo trabalho da Amanda e também pela nossa igreja, né?
E além disso, acrescentando aqui pedidos que eu lembrei que quarto nós fizemos, né? Pela família da Carol, do Tiago e da Elis, que eles estão passando muito por doenças respiratórias nesse mês, várias questões nesse sentido. Também pela vida da Mac, da Luísa, do Renan e da Laura, que está a caminho para esse reta final de gravidez, pelo susto que elas tiveram também, para que Deus possa abençoar. Pela vida da Sônia, que está no online, né? E também pela vida da Silvia, para que Deus possa dar muita graça, muita vida para elas, abençoar a vida e a família da Sônia, também a vida do Davi, para que ele possa conhecer ao Senhor Jesus. Amém? Então vamos levantar um clamor sobre isso? Então clamor é quando nós oramos juntos, gente. Então não é para eu orar sozinho e não é para eu falar sozinho. Então eu quero ouvir a voz de todo mundo, que a gente vai lembrando os pedidos, vamos pedindo ao Senhor juntos. E enquanto está tocando essa canção, a gente pode orar ao Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, nós queremos clamar mesmo ao Senhor, Jesus. Nós queremos um Deus que é poderoso para fazer, Pai. Nós queremos um Deus que é soberano sobre nós. Nós queremos falar em nome de Jesus, Pai. Amém? Para os pedidos que clamamos ao Senhor, amém? Daiane, seu pai, seus filhos, sua mãe. Em nome de Jesus, Deus, a tua presença sobre ela, a tua saúde. Em nome de Jesus, a tua graça, os nossos irmãos e irmãs, Pai. Em cima do mar, em cima do Pará. Seu casamento, queremos abençoar, clamar pela vida da Márcia, que em nome de Jesus essa família seja cheia do Senhor Jesus, tocada pelo Teu Espírito Santo, clamando pela vida da Marilene, pela sua família, por aqueles que ainda não conhecem ao Senhor na sua casa. Queremos clamar pela vida do Senhor Isaías, em nome de Jesus, derrama o Seu poder sobre ele, lhe dando Conceição, em nome de Jesus, para que o Teu toque possa estar sobre ele, que eles possam ser abençoados pelo Senhor em todo tempo, Deus. Derrama a Tua bênção sobre o nosso irmão, também sobre a vida da Eliana, do Rogério, de toda a sua casa. Obrigado, Deus, pelos livramentos que o Senhor tem dado. Obrigado porque a Tua mão tem agido com poder e grande glória sobre eles. Nós cremos no poder do Senhor para transformar a situação, para reconciliar a sua irmã contigo. E em nome de Jesus, clamamos pela Tua graça, Deus. Damos graças pelo emprego do filho da Mirna, Pai. Em nome de Jesus, bênção, Deus.
Que oportunidade tremenda, graciosa. Nós cremos que o Senhor que começou também é um Deus que completa a obra, Pai. Em nome de Jesus, queremos clamar pelo projeto Ribeirinhos que iremos, pelo trabalho da Amanda, pela essa igreja abençoada que o Senhor tem nos dado, Pai. E queremos clamar em nome do Senhor Jesus, Pai, por todas aquelas doenças que às vezes nós não conseguimos perceber ou que não conseguimos ainda ter a consciência que existem. Nós queremos clamar em nome de Jesus, Pai, que o seu poder possa agir com grande glória e graça sobre a tua igreja, Pai. Abençoa a vida dos enfermos, abençoa a vida daqueles que estão incrédulos, abençoa, Deus, para que eles possam em todo momento aprender de Ti e aprender a confiar a vida no Senhor, Pai. Por isso ajude-nos, trata o nosso coração, trate a nossa vida, que em todo tempo a nossa confiança, a nossa fé, a nossa segurança possa estar no Deus que é Criador dos céus e da terra, no Senhor que é soberano sobre tudo e sobre todos, Pai. Por isso nós queremos clamar em nome de Jesus, age com provisão sobre a tua casa, Pai, age com provisão sobre a sua igreja, Jesus, e que em nome do Senhor Jesus, o teu poder, a tua glória possa ser manifestada sobre o teu povo, sobre cada lar, sobre cada trabalho, sobre cada família, sobre cada pessoa que encontramos, que em nome do Senhor Jesus, a presença do Senhor Jesus vá à nossa frente, possa tomando providência, provisão, possa alinhando todas as coisas para a glória do teu nome, Jesus. Por isso nós queremos clamar, ó Deus de amor e de graça, tome sobre as tuas mãos a tua igreja, tome sobre as tuas mãos o teu povo, e que em nome de Jesus a tua graça possa inundar aos nossos corações, Pai. Abençoa aqueles que estão em casa, aqueles que estão pelo online, aqueles que ainda assistirão, que em nome de Jesus, Pai, que a tua glória e a tua graça possa inundar na presença do Senhor sobre nós, e que constantemente possamos entender e termos a convicção, Pai, de que nós somos as mãos do Senhor sobre essa terra, que nós somos as mãos do Senhor sobre os nossos familiares, sobre os nossos vizinhos, e nós podemos proclamar da tua glória, do teu poder, da tua compaixão, da tua misericórdia sobre o teu povo, Pai. Por isso nós queremos clamar em nome de Jesus, faça-nos cada vez mais ousados, destemidos, cada vez mais impulsionados para manifestarmos a graça e a glória do Senhor Jesus, Pai. É por isso que nós te clamamos, colocamos a nossa vida, nos rendemos ao Senhor e clamamos em nome do Senhor Jesus que a tua glória possa em todo o tempo tomar conta da nossa vida, do nosso coração e de tudo que temos e que fazemos, Pai. Nós oramos ao Senhor porque cremos no Deus ao qual servimos, Pai, porque cremos no nosso Pai, cremos no nosso Deus ao qual amamos, Senhor, e por isso nós dispomos a nossa vida, o nosso conhecimento, nosso entendimento, tudo que temos e que somos ao Senhor, Deus, em todo tempo, em todo momento. Amém e amém, Jesus. Aleluia. Nós dispomos a nossa vida a Ti, Pai. Amém e amém, meus irmãos. Você pode se assentar por um instante. E quero rapidamente passar os avisos. Nós, durante essa semana, não tivemos nosso discipulado presencial, tivemos nosso discipulado online. Nessa semana também ainda teremos nosso discipulado online. Na semana que vem você receberá o boletim novo, do mês de agosto, e aí você pode acompanhar também sobre o nosso discipulado, sobre tudo que faremos, qualquer mudança nós avisamos no grupo da igreja. Você também pode ficar atento aí, você se quiser pegar o nosso boletim, quiser entrar no grupo, ou só solicitar para mim o link, ou no nosso próprio boletim lá atrás tem um QR Code que você pode escanear e ser direcionado também para o grupo da nossa igreja, para ficar atento a todas as nossas programações. Quarta-feira temos a nossa reunião de oração, tem sido um tempo extraordinário de buscarmos ao Senhor, de aprendermos de Deus e de alinharmos o nosso coração com a vida do nosso Senhor. Sexta-feira, o nosso discipulado é o tempo onde nós gastamos a nossa vida para criarmos cada vez mais sinergia, conexão, entendimento de quem Deus é e crescermos juntos como a igreja do Senhor. Então, nosso discipulado é um tempo extraordinário, gente. Online, presencial, tem sido diversas experiências nos dois ambientes e temos crescido nos dois momentos. Então, você pode
se envolver também nisso. Além disso, nosso domingo, nós temos nosso culto de ceia, e domingo que vem é o nosso primeiro domingo do mês, onde nós compartilhamos da ceia do Senhor. Temos um tempo especial para cearmos juntos, para termos essa oportunidade. Então venha feliz, venha alegre, venha sorridente, se prepare para isso. Ore, jejue durante a semana, como você já faz, como nós cremos que você já desenvolva isso, mas em nome de Jesus, que seja um tempo de alegria, de estarmos juntos, para celebrarmos da ceia do Senhor no próximo domingo. Esses são os avisos dessa próxima semana, avisos normais. Qualquer coisa você pode pegar no nosso boletim. Na semana que vem também temos os avisos do mês de agosto. Além disso, a Amanda lembrou muito bem, nós estamos em preparação para na segunda semana de setembro irmos para o Delta do Parnaíba. O Delta do Parnaíba é no Piauí, junto com a base da MEAP, que eles têm lá. A Amanda é líder de uma agência de evangelismo, missionária de jovens da Igreja Metodista, Agência Malta, e nós fizemos parceria com a MEAP para estarmos lá durante uma semana, abençoando aquele local. Então nós iremos para o Delta do Parnaíba, iremos para Teresina, de Teresina mais 4 horas de viagem, até chegar no Delta do Parnaíba, lá onde nós faremos a missão. Temos buscado parceria para atendermos eles. Eles construíram uma primeira quadra poliesportiva, está construída, mas ainda não tem o terreno, não tem o cimento, ainda não tem equipamento. Nós temos buscado parceria com outras empresas, também com outros lugares, para tentarmos abençoar aquele lugar, para que eles possam ter esse projeto concluído, que é uma quadra que abençoaria várias vilas ali, várias ilhas ao redor daquele lugar. Então nós oramos muito, crendo para que Deus nos abençoe. Nós temos feito um sorteio de uma Alexa, e você pode participar desse sorteio nos ajudando com R$10, é um nome, Se você doar R$100, você repetirão 10 vezes seu nome no sorteio. Então pode ficar à vontade da quantidade do valor, e esse valor é para que nós compremos a passagem, estejamos lá, pagamos o encontro, tudo que nós teremos. Também levamos alguns kits. Nós teremos kits de odontológicos para levar, além de cesta básica e as coisas que a gente precisa, E por isso que o recurso é importante, porque é muito caro se a gente sair daqui com kits montados daqui, porque aí você paga bagagem, você paga várias outras coisas. Por isso que a gente está juntando dinheiro, porque a gente envia direto lá para Teresina, de Teresina já se compre todas as coisas, e de lá, tudo que levarmos seja levado em ônibus, para não precisar pagar excesso de bagagem em lugar nenhum, e perder dinheiro. Então nós temos separado disso. Você pode participar desse ambiente também. O Pix, depois você pode, é o meu Pix, então depois você pode solicitar para a gente e abençoar esse projeto que a gente tem com muito carinho. Já passamos de metade do valor que nós estipulamos ali como sendo um valor básico, para a gente conseguir abençoar eles também com uma boa quantia. E Deus tem abençoado nossas vidas, tem sido um tempo muito bom. Então que você possa se envolver nisso também, para que nós consigamos abençoar a vida daqueles irmãos lá do Delta do Parnaíba, onde iremos em setembro. Amém? Se coloque de pé, querido. Creio que não tem mais nenhum aviso. Alguém lembra de mais algum aviso específico? Claro, da escola dominical. Então, na partir do segundo domingo desse mês, nós teremos uma escola dominical um pouquinho diferente. Todos sabem, eu estou no último período aí de aspirantado, e eu tenho algumas atividades para fazer, e eu bolei isso, que a partir do segundo domingo nós faremos um tempo para estudarmos um pouquinho sobre as doutrinas da igreja, todos juntos ainda, e depois nós continuaremos com uma classe para novos membros. Você que deseja se tornar novo membro, você que tem chegado na nossa comunidade, quer conhecer mais sobre a igreja, sobre como nós funcionamos, nós teremos também essa oportunidade. Então, no horário da nossa escola dominical, às 17 horas, você vai ter essa oportunidade de aprender um pouco mais, desfrutar um pouco mais, conhecer um pouco mais, para que também possa se tornar membro da nossa comunidade e ver como nós nos organizamos, como fazemos as coisas, como pensamos nas coisas, e se envolver também um pouquinho mais com isso. Amém? Então, a partir do segundo domingo de agosto, teremos essa oportunidade. Do próximo boletim, você já vai ver um destaque específico sobre isso, do horário, reforçando o que nós pensaremos nos próximos, e aí você já vai conseguir também se envolver nesse sentido. Amém? Se chamar o Ministério do Louvor já aqui à frente, nós oraremos a Deus. Quero
Quero te convidar a fechar os seus olhos. Vamos orar ao Senhor, encerrando o nosso culto. Pai, nós queremos mesmo, Deus, clamar ao Senhor, Pai. Queremos clamar porque cremos que o Senhor é um Deus que nos ouve. Cremos que o Senhor é um Deus que nos abençoa. E cremos que o Senhor é um Pai amoroso sobre nós, Pai. Por isso nós queremos clamar em nome de Jesus sobre a nossa semana, Pai. Abençoa, Pai, toda a nossa semana, tudo que faremos, tudo que desfrutaremos neste tempo. Abençoa o nosso lar, abençoa as nossas famílias, abençoa o nosso trabalho, tudo, Pai, que colocarmos na nossa mão, que possa ser abençoado pelo Senhor, Pai. Abençoa as pessoas que nós encontraremos, que nós possamos em todo tempo aproveitar das oportunidades de falar do Teu nome, Jesus. Que em todo tempo possamos aproveitar das oportunidades que temos de compartilhar o Senhor Jesus para as pessoas do nosso cotidiano. Que em nome de Jesus a Tua bênção possa estar sobre nós, possa permanecer sobre a nossa vida, sobre as nossas casas em todo momento, Jesus. Guarda durante a nossa semana, é isso que nós oramos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Recebamos a bênção do Senhor. Que o ousado amor do nosso Deus e Pai, que as doces e maravilhosas graças de Jesus Cristo, e que a comunhão, consolação, amizade, cuidado diário do Espírito Santo possa estar e permanecer sobre a minha e sua vida, meu irmão. E até nos encontrarmos novamente, que essa graça, que essa alegria, que esse amor possa nos dar a paz que necessitamos. E que essa paz possa guardar nosso coração e mente em Cristo Jesus. Amém e amém. Aleluia. Estenda a mão para o irmão que está ao teu lado, declare isso sobre ele, dizendo que Deus lhe envolve em seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vermos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. Que a estrada se abra à sua frente, que o vento sopre em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus lhe envolva em seu amor e a paz, deixar que o coração e até nos vermos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. Que as gotas da chuva em teu rosto, com a brisa lhe tragam alívio, que as tarefas comuns e diárias não sejam um peso ao teu coração, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus lhe envolva em seu amor e a paz, deixar que o coração e até vivemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Não esqueça de cumprimentar esse irmão bonito que está ao teu lado aí. Em nome de Jesus, vamos para o nosso café. Não perca também essa oportunidade.